Olá, tá na hora de conversar e tomar aquele cafezinho delicioso comigo, Mariela Parolini. E o assunto de hoje também é uma delícia: comunicação como fator de mudança e influência nas gerações. E quem conversa comigo sobre esse tema é a presidente da Fundação Clóvis Salgado, Eliane Parreiras. Então, vamos tomar um café? A comunicação pode ser um agente de influência na comunidade e nas gerações? É claro que sim, mas como isso acontece, que poder todo é esse que a comunicação tem e de que forma isso pode acontecer positivamente? E quem responde a essas e outras dúvidas é Eliane Parreiras, a minha convidada de hoje, e que é presidente da Fundação Clóvis Salgado, que esse ano, em 2020, completa 50 anos. Só que antes, é claro, a gente vai conhecer um pouquinho mais do café que a barista Sanla Costa, da Academia do Café, trouxe pra gente. Sanla, muito obrigada por ter vindo, Sanla. Obrigada você pelo convite. Eu quero entender esse café que você trouxe. Primeiro o café na garrafinha. Sim, pronto, né? Já prontinho. É o Cold Brew, que é um café de extração a frio, fica de 8 a 12 horas em infusão e depois ele é coado e pasteurizado para poder ir na garrafinha e durar um pouco mais tempo, né? Que legal. Mais dias. E a gente faz qualquer tipo de bebida ou só gelada com ele? Não, normalmente são bebidas geladas, mesmo, né? Porque a proposta é justamente gelada. E são drinks, né, que você pode pôr alguma bebida quente junto, claro, mas os drinks mais refrescantes, acho que pro verão vão ficar bem mais legais. Me conta o que você colocou aí. Aqui tem água de coco e eu vou acrescentar o cold brew para poder dar uma suavizada nele, porque é um café com mais corpo e mais intensidade. Aí, quando ficar pronto, você leva pra gente, por favor. Lá. Só que antes, fala do endereço da Academia do Café, para quem quiser experimentar lá. Com certeza. Nós vendemos, né, o Cold Brew em garrafinha lá na Academia do Café, na Grão-Pará, 1024, e na Savassi, na Antônio de Albuquerque, 794. E eu sigo as redes sociais, eu sei que vocês sempre colocam sobre cursos e tudo mais. Sim. Quais são as redes sociais? Temos o Instagram, @Academia do Café, sites e tudo mais. Muito obrigada, Sandra. Obrigada a você. Querida, obrigada demais por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu que agradeço. Quanto tempo a gente fala assim, vamos... Porque hoje a dificuldade vai ser que os nossos cafés, normalmente, eles duram 3 horas a conversa. Hoje aqui, pelo menos 3 horas. E o que é muito interessante hoje, revendo, estudando pra gente poder bater esse papo, né, um pouquinho... Eu me lembrei de quando a gente se conheceu. Você era secretária de Cultura. Uhum. Nos conhecemos em Araxá, numa festividade, em 2014. Isso. E ali já foi assim, engraçado, que foi uma empatia na hora, né? Foi muito bacana isso. Verdade. E agora te reencontro você como presidente da Fundação Clóvis Salgado. Isso. Qual a diferença que você está percebendo ali? Na verdade, eu acho assim, são momentos e a cultura ela é muito dinâmica, né? Sim. Então, a gente tem momentos que marcam e que os desafios mudam, as propostas mudam. Eu acho que, assim, a principal mudança que a gente tem a ver com comunicação, que eu acho que é a entrada das novas tecnologias de uma maneira tão pesada, tanto na comunicação quanto na forma de fruição e de exibição da cultura. E eu acho que esse impacto a gente sente porque nos obriga, e especialmente os espaços culturais, a nos reinventarmos para poder ter essa relação com o público. E eu fico assim impressionada, eu te sigo nas redes sociais, como você consegue... Obrigada, Muito Sara. obrigada. Gente, o canudo. Olha que lindo. Nossa, Que vocês mexam. Ao café de Minas Gerais, né? Com Quase 20% do café do mundo é de Minas. E bom. É. E bom, não adianta só ser. Que diferente e gostoso. Uma delícia. Amei, Sandra. Obrigada. Café dá certo com tudo, né? Água de coco eu nunca teria feito. Com a água tônica eu já tomei. Fica muito gostoso também. Agora, água de coco eu nunca tinha experimentado. Uma delícia. A sua perspectiva eu acho muito bacana, porque você tem um olhar diferenciado. Então, nas suas redes sociais, a maneira como você tira uma foto, a maneira como você posta, que a gente estava comentando da Clara, sua filha, que assim, que encanto. E você a coloca no meio daquela cultura.
Você sempre respirou isso da cultura, assim? Eu assumi, fui para a área cultural como profissão por causa de uma influência dos meus pais, mas do ponto de vista da fruição. Meu pai é promotor de justiça, minha mãe é pedagoga, mas sempre com um consumo cultural muito, muito forte, né? O lazer sempre foi relacionado à atividade cultural, seja ela popular, seja ela erudita. Isso eu ia perguntar. Museu, ópera, o quê? Tudo. Mas, inclusive, cultura popular, assim, eu morei na infância em Brumadinho, então a gente ia assistir com gado, a gente ia ver banda de música, então essa relação, biblioteca, livros, uma casa sempre muito cheia, então essa fascinação, e eu acho que é uma fascinação que todo mundo que tem acesso à cultura, que tem acesso às possibilidades de fruição, acesso aos produtos culturais, acesso a oportunidades, inclusive, de diversidade cultural, né? De não estar focado só num estilo, Todo mundo que tem essa oportunidade vai se apaixonar e vai consumir e vai atuar. Que é o que acontece com a minha filha, por exemplo, que você está falando. Então, desde bebezinho no meio, né? O pai diretor de cinema e de televisão. Então, também essa vivência, ela propicia isso, eu acho. E óbvio que sem comunicação isso também não se concretiza. Porque senão como que ela vai ser divulgada? É isso. A acessibilidade da cultura, ela está diretamente ligada à comunicação. A comunicação é o fator fundamental para que a gente possa falar de acessibilidade. E aí a gente está falando de acessibilidade à informação, saber que existe, saber onde é que está, entender o que está sendo divulgado, o que está sendo proposto, mas também hoje, como eu estava falando com as novas tecnologias, acesso aos próprios produtos culturais. Você conhecer novos estilos musicais por meio dos serviços todos de música, de streaming. No vídeo a mesma coisa. Você tem acesso a um universo muito maior propiciado pelas tecnologias que estão diretamente ligadas à forma de comunicar. Então, é isso. Sem comunicação a gente realmente não vive, não faz nada, né? E engraçado, porque antes se imaginava assim, quem tem cultura, quem está muito no topo. A cultura, a gente pode falar que popularizou? Não sei se seria isso, não, Eliane. Eu acho que o conceito de cultura ficou mais claro, amplo. Que não é só a produção artística formal, erudita. Ela é também. Mas a cultura, ela foi compreendida como os nossos saberes, os nossos fazeres, as nossas trajetórias, as nossas formas. O café, ele tem toda uma relação com a cultura, influencia toda uma forma da gente de falar, de consumir, da gastronomia, da relação, dos hábitos. Então, a cultura, eu acho que ela foi compreendida primeiro como um processo mais amplo. E eu acho, de novo, que essas tecnologias, o acesso, ele também foi ampliado. Então, eu acho que também amplia essa possibilidade das pessoas entenderem o que é a cultura, o que pode ser feito. E tem uma outra coisa, que a tecnologia também ajudou e a comunicação também ajudaram, ambas, que é o acesso às formas de produção. Porque até um tempo atrás, se produzir, por exemplo, um programa de televisão como esse, era inacessível. Ninguém imaginava que poderia... Era pouquíssimo. A forma de distribuição disso. E assim, todos os produtos culturais, né? Gravar um disco, quando se falava, vamos gravar um disco, essa acessibilidade à tecnologia e a forma de distribuição disso, que eu entendo como um processo de comunicação e de mediação, mediação de conteúdo, eu acho que também facilitou a compreensão de que cultura é muito mais do que só aquele formal erudito que está no palco consagrado, que está na crítica especializada. Ficava aquela coisa assim, uma ópera é cultura, uma música popular não é. É isso. Era quase que o sagrado e o profano. É isso. Né? E a gente veio hoje e permite que a gente acesse tudo isso. Exatamente. A gente vê hoje, por exemplo, a experiência da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do Coral Lírico, que lidam e que dialogam também com essa diversidade. Olha, só de lembrar o arrepio. Mas são verdadeiros patrimônios que a gente tem.
em Minas Gerais, né, assim como a Companhia de Dança, que também é um corpo artístico do Palácio das Artes, da Fundação Clóvis Salgado, mas a gente vê como a ampliação, inclusive, desse olhar de repertório. Né, dialogar com o repertório popular também, gerar repertório para música sinfônica, para música lírica, que também dialogue. Então, esse ano, por exemplo, a gente fez uma abertura com ritmos carnavalescos, assim. É lindo, porque a gente está vendo 2 grupos que são super formais num diálogo com cultura popular da melhor qualidade. Na orquestra? É, orquestra e coral. Por exemplo, eu fui assistir... Para mim, o presente que você me deu, para assistir o balé da China. Gente, que coisa mais maravilhosa. Eu fui com a minha filha, te encontrei ali na entrada. A gente não piscava. Essas coisas vão me arrepiando. Eu não piscava, assim, que coisa mais linda. E sabe o que mais me encantou? Quantas crianças, quantos jovens estavam ali e lotado o Palácio das Artes. A gente teve um aumento de público de 2019 em relação ao ano anterior, de quase 15%. Fiquei impressionada. Mas é um esforço que está muito relacionado num tripé. O primeiro é comunicação, tornar a comunicação mais acessível, fazer a cultura ser mais acessível por meio da comunicação, com uma mediação de informação mais clara, com uma comunicação mais clara, acessível, difundindo. Uma diversidade de programação, porque aí também a gente está falando com um público muito diverso, um público, né, que não é, que é transgeracional, que tem diversos interesses. E, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de mobilização de grupos, de formadores de opinião, que vão trazendo e que vão construindo mesmo uma rede em torno da instituição e das suas programações. Então, a gente tem tido muito sucesso, mas, mais uma vez, a comunicação é fator essencial para que a gente consiga ter esse desenvolvimento. Exatamente. E você está conseguindo permear de uma forma tão bacana. Já me avisaram que a gente tem 2 minutinhos aqui, mas eu vou começar a falar disso, depois a gente vai voltar. Tá. Quando eu te vi entrevistando para o Sou BH, falei, que bacana! Como que você está usando e chamando as pessoas porque você estava trazendo... Era o quê? Era a programação. Pois é, eu tô tentando lembrar. Acho que era a gente já falando dos 50 anos, não era não? Eu tô tentando lembrar quem foi que eu vi no Skank. Não lembro quem é que estava com você ali. Claro, Flávio Venturini, tinha o Renegado, o Wilson Sideral. E aí você ali na cadeira e virava e conversava. Falei, gente, que bacana, aproveitando e chamando. É aproveitar esses espaços todos. Isso aqui é um espaço importantíssimo para a gente poder dizer que o Palácio das Artes é para todos, que a Fundação Clóvis Salgado é de todos, que ela é dos mineiros, que aquilo lá pertence a eles, que eles devem ocupar. Então, realmente, a gente não abre mão de espaço nenhum. Onde tiver, a gente vai falar porque é o que a gente acredita, que o acesso é que promove, né? Isso. A gente vai voltar a falar dos 50 anos da Fundação. Eu vou trazer um bolo, a gente volta já. Fica aí que você vai conhecer mais da programação dos 50 anos da Fundação Clóvis Salgado. Só um instante. Estamos de volta batendo um papo sobre comunicação e o seu poder de influência sobre as gerações, aliando cultura a tudo isso. Porque quem está aqui comigo é expert em cultura, Eliane Parreiras. E vocês não têm noção desse café gelado com água de coco, que tá uma delícia. Só que agora ela vai servir pra gente um quente. Aí a gente pode optar, ou a gente vai tomar o gelado ou o quente. E ela trouxe agora Bahia do Theo. Que café é esse? É um café, o produtor é o Theo, né? É um café da Chapada Diamantina, torrado pela Academia do Café. Um café com acidez mais alta, notas de melaço, rapadura. Bem docinho também. Olha, totalmente diferente. E eu falo que as embalagens de você, que eu sei que são da minha amiga Isabel, da Belpa, são todas são muito lindas. E eu achei interessante que para cada café vocês colocaram uma cor, né? Sim, ficou muito bacana. Uma cor e uma representação, né? Então, quem quiser, onde vai comprar esse café? Ou experimentar o gelado igual a gente está experimentando? Academia do Café, Rua Grão-Pará, 1024, ou Antônio de Albuquerque, 794. Redes sociais? @Instagram, né, no caso, @Academia do Café,
ou no site e no Facebook também estamos presentes. Obrigada, Sandra. Obrigada a você. 50 anos da Fundação Clóvis Salgado e um monte de novidade. É muita história, né? É uma instituição muito importante. Eu falo que acho que não tem nenhum artista mineiro, não tem ninguém, assim, de nenhuma geração que você comente que não tenha tido alguma relação, alguma história com essa instituição. Desculpa te interromper, porque muitas pessoas acham que a Fundação Clóvis Salgado é só Palácio das Artes. É verdade, não. Além da gestão do Palácio das Artes, da Serraria Souza Pinto e do Câmara 7, que fica ali perto da Praça 7, aí vamos experimentar primeiro, então. Olha. Olha não, né? Sente. Gostoso mesmo. A rapadura se dá pra sentir mesmo, né? Engraçado. Muito bom. Além desses espaços, a instituição ela é uma instituição também produtora, então a gente tem esses 3 corpos artísticos que eu comentei, Orquestra Sinfônica, Coral Lírico, Companhia de Dança, e aí a partir deles são espetáculos de dança, concertos, óperas e uma produção muito rica e muito intensa. E, além disso, uma escola, que é uma escola de teatro, dança e música com cursos técnicos e cursos livres nas áreas de artes visuais e tecnologia da cena. Então, também são gerações que se formaram a partir da escola, né, do Cefart, o Centro de Formação Artística e Tecnológica, e o Cefart a gente tem dentro do Palácio das Artes uma unidade na Praça da Liberdade, que é atrás, na Rua Sergipe. E aí ali tem uma casa, que é um centro onde a gente tem mais música, mais ensino de música, mas é uma atuação também forte. E estamos preparando a ocupação de um prédio que é do lado da Serraria Souza Pinto, que é o Cefart Andradas. Então, assim, é realmente uma potência, é uma instituição muito singular. A gente não tem a reunião dessas características todas em nenhuma outra instituição nacional. Não. E eu tendo a dizer que eu acho que, assim, até internacionalmente, assim, não há nada tão completo com essa atuação tão forte. Então, é um ativo muito importante para implementar a política pública de cultura do Estado. Né, isso que me fez, inclusive, voltar para lá. É a segunda vez que eu estou na presidência e já passei por lá antes em vários cargos. Então, é realmente uma relação de amor. Isso que eu ia falar, é amor. Com esse espaço e com essa instituição. E esses 50 anos, essa honra, mas uma tarefa, também um desafio, que é contar um pouquinho, dividir um pouquinho dessa história com os mineiros e com visitantes. E aí a gente está pensando uma coisa que está relacionada mesmo à memória, ao passado, discutir também o presente, apresentar, falar da contemporaneidade, desses aspectos todos de comunicação, de mediação, e, ao mesmo tempo, discutir o futuro, para onde é que essa instituição vai. E tem vários programas que a gente vai fazer, uma programação muito intensa, a gente vai fazer 2 óperas, A Flauta Mágica e Turandot, Flauta Mágica com direção de Carla Camurati, então já estamos nos preparativos. Uma programação muito intensa e um programa que a gente está muito feliz, que vai se chamar Domingo no Palácio, que é o Concertos no Parque que a gente realiza de abril a outubro. A gente vai fazer também uma ocupação do Palácio das Artes, exatamente como eu falei, com a ideia de que o Palácio é de todos e é para todos. Né, e é por todos. Então, a ideia é que a gente tenha uma abertura das portas tanto para a feira, público da feira, quanto para o público do parque. E a gente tem uma ocupação a partir de 10 horas da manhã. E quais as programações? Aí tem sempre um concerto com a Orquestra Sinfônica e, às vezes, com coral lírico e aí com programações diversas. A gente abre com a programação em abril com Francis Haime, junto com... você tá brincando? Com a orquestra no Sinfônica Pop, não. É com a Orquestra Sinfônica no Sinfônica Pop, o repertório dele. E aí a gente vai fazer isso tanto no Grande Teatro... Época, né? Pois é. Tanto no Grande Teatro quanto no Parque. Que é um músico. E aí uma programação ao longo do dia também, com as exposições, com cinema. E assim, uma programação muito intensa. Esse ano a gente tem 100 anos de Fellini, então também vamos ter uma imersão Fellini. Temos uma temporada gratuita do Grupo Corpo, que está fazendo 45 anos esse ano e deu esse presente para a Fundação Clóvis Salgado. E depois uma temporada
que é comemorativa dos 45 anos. Então, assim, é uma programação muito rica, muito intensa, muito diversa, com espaço para todo mundo e que a gente convida todo mundo para participar. Vai ser só no Palácio das Artes ou vocês vão usar o Chico Nunes também? Não. O Francisco Nunes é do município. É do município, eu achei que ele fizesse parte. Não, o projeto original, sim. Você não está enganada. Por isso obrigada. que seu raciocínio está certo. Senão eu ia Por passar quê? tanta vergonha. O projeto original que o JK pensou, Juscelino Kubitschek, prefeito, encomenda para Niemeyer um projeto que fosse um grande centro cultural, visionário. Em 1940, já pensando em centro cultural, não tinha nada parecido em lugar nenhum do mundo. Um centro cultural que fosse vinculado ao parque. E aí, ali tem várias ações que o JK pensou, que o Niemeyer e o JK pensaram, que aí depois criou-se o teatro de emergência, que era o Francisco Nunes, enquanto o Palácio das Artes estava em construção, e a Concha Acústica, que já tem um projeto lá do Gustavo Pena, inclusive, que foi recuperado. Então, essa integração com o parque, para a gente, é muito importante, porque a gente acha que é o diferencial mesmo daquele espaço, do simbolismo que a gente está ali, do eixo que se constrói da Fundação Clóvis Salgado no centro, ao a gente pensar o Câmara 7 na Praça 7, a Serraria na Arão Reis, e depois o Cefarte Andradas ali na Andradas. Então, assim, a gente abraça o parque, como eu brinco. A Fundação abraça o parque, né? Vai ficar sensacional. E a ideia é essa integração mesmo dos públicos, né? Dessa perspectiva, como eu falei, de uma ocupação mesmo. E vocês, eu fico pensando, eu olho para você e fico lembrando da Clara. Não tem jeito. Adoro. Acompanha qualquer... É cultura por Clara. Cultura por Clara, gente. Que coisa mais bonitinha. Porque como ela foi criada, e como que a gente está falando da comunicação e de gerações, como ela foi criada também nesse mundo, a percepção que a Clara tem e como ela se porta nas redes sociais, mostrando o que ela visita, o olhar dela é bonitinho demais. O seu olhar, eu já vejo como diferente. Gente, perdão. Minha voz está um horror porque eu estou numa crise de refluxo horrorosa. Então, me perdoe. Mas continua linda. Obrigada. Mas tem hora que está difícil sair. A maneira como você tira suas fotos, a perspectiva que você tira é muito bacana. E aí eu vejo Clara fazendo do jeito dela. É um olhar de interpretação mesmo. De interpretação. Dela, né? Eu acho que isso tem a ver com acesso, como eu falei, porque eu acho que tem acesso a essa diversidade. Acho que tem a ver com interesse mesmo, curiosidade, né? Eu acho que a arte, ela também cumpre esse papel, né? A produção artística, de estimular a curiosidade, estimular o olhar, a interpretação, o olhar mesmo, o olhar sobre... E num mundo que é tão veloz, né? Poder ter esse momento de olhar, de parar, de absorver um pouco mais e continuar nas redes sociais e ter outras camadas. Então, isso eu acho que é bem interessante. E como eu estava te falando, é um grande desafio que a gente tem hoje. Clara me ensina muito, inclusive, como falar com essas novas gerações, que é um novo desafio que a gente tem mesmo, que os espaços culturais têm, que as instituições culturais têm, que é de conexão com essa nova geração. Ela tem quantos anos? 9? 11. 11. Que é como é que a gente se conecta com essa nova geração. Como é que você estimula o compartilhamento, a difusão da informação, né? Então, são desafios muito interessantes, numa velocidade de mudança muito rápido, assim. Eu fiquei mais longe da ponta, vamos dizer assim, da atividade por 4 anos. E aliás, até menos, uns 3 anos. Quando eu cheguei e que eu fui ver, assim, como mudou, é isso, a forma de compra do ingresso, a forma de consumo, a forma como a pessoa se relaciona, a informação que ela quer saber. De simples, né? É isso. Então, como eu disse, a comunicação influenciando o tempo inteiro. E a gente tem a obrigação, como instituição pública, de falar com todos os públicos. E o que eu acho interessante, outro dia teve aqui com a gente a Leila Ferreira, que é uma querida... Maravilhosa. Araxaense, você sabe, né? Conheci lá, mas é uma querida... Ela foi homenageada naquele dia que você estava falando. Não, e no dia que a gente se conheceu, verdade, ela foi homenageada na medalha. Calmon Barreto. Isso. A medalha Calmon Barreto. E aí, ela dizendo como
as pessoas, às vezes, não querer se expor nas redes sociais, querendo mostrar que está tudo lindo e maravilhoso, o quanto isso pode ser prejudicial. E aí ela ressalta, gente, eu não estou falando contra a rede social porque ela, se bem usada, é muito bacana. E aí a gente pega um exemplo da Clara, que está fazendo da rede social algo diferente. Sim. Não só para a idade dela, para a idade dela nem se fala, uma menina de 11 anos. Gente, esses dias eu vi uma foto dela sentada lendo um livro, a postura, o jeitinho, e ela deita no meio das obras de arte. E você vê ela parada, assim, com a carinha de quem está realmente prestando atenção e percebendo o que aquilo traz para ela. É fantástico. Então, como que você pode usar esse tipo de comunicação para mostrar que a cultura é para todos mesmo? Isso aí. E você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que também mudou muito, tanto na comunicação como na cultura, que é a interatividade. Isso eu acho que é um outro impacto dos últimos 10 anos, que é gigantesco. As pessoas não estão hoje mais dispostas a só receber e não conseguir interagir. E isso se dá na arte. As pessoas querem continuar, como eu falei, querem ver, querem interagir, querem conversar, etc. E na comunicação o tempo inteiro. Não são mais só ouvintes. Elas são também produtoras e geradoras de conteúdo, querem dialogar. Em alguns momentos precisam ouvir mais também. Ter a capacidade de ouvir. Mas... Os dedinhos aquietarem um pouco? Mas é isso, assim. Eu acho que a gente tem uma mudança de comportamento que está na comunicação e que ela influenciou todo o hábito e todo o comportamento de tudo. De como, né, de como é a relação com o artista que admira, de como é a relação com a obra, de como com a memória, isso ativa. com o registro. Mudou totalmente, assim. E a cultura tem a obrigação de entrar nesse lugar também. Ela tem que acompanhar essa mudança da comunicação. Vamos combinar de trazer a Clara aqui e fazer um outro café com ela? Ela vai adorar também. Pode? Vai adorar. Então tá. A gente vai combinar um café com a Clara pra gente falar mais de cultura. Ela vai adorar. E a percepção dela. Tá? É verdade. Porque já estão aqui assim, acabou. Eu já avisei que com a gente 3 horas é pouco. Mas... Maior prazer. Obrigada por esse espaço. Eu que agradeço. Mesmo. Muito obrigada. Muito, é um espaço viu? Importantíssimo para a Fundação Clóvis Salgado. E é isso, é um convite para todo mundo estar junto com a gente. E aqui está sempre de portas abertas. Eu tenho certeza que a Rede Super, aqui o Café com a Mariela, sempre que quiser, à disposição. A gente quer. Obrigada, meu querido. Beijo, obrigada. Beijo. E eu te espero na semana que vem para mais um Café com a Mariela Parolini. E acompanhe nas redes sociais, @Café com a Mariela Parolini.